São 101, vamos falar sobre o desperdício da água e vamos colocar alguns tópicos para que vocês possam, em casa, colocar essa ideia, ou seja, economizar água e como eu vou economizar água. Então aqui está sendo colocado resumo, para que você saiba quanto você tem quando o vazamento ocorre, quanto você tem quando um carro é lavado com uma mangueira, quanto você também tem para tomar banho. E tudo isso aqui gera um reflexo muito grande lá, pelo que pareça, na região Nordeste. Olha lá, falta d'água. Então quando a gente não tem aqui o nosso cuidado, lá o saneamento não chega. Até que ela se torne potável para chegar ao nosso consumo. Então, ela tem uma pequena ilustração da água bem sujinha, e aqui ela passando pelo processo, até que ela fica bem feliz e se torna bem potável, limpa para o nosso próprio consumo. E aqui estão as características da água, a água pura, e aqui nós colamos tudo o que é necessário para a informação da agricultura. Meio de transporte de substância no corpo, regulação de temperatura corporal e outra natural, vital, para atividades humanas como agricultura, indústrias e geração de energia. Cansaço, fraqueza, tontura, dor de cabeça e levar à morte também. O seu papel é regularizar a temperatura do corpo e ajudar os sais minerais que são eliminados através do suor. Você beber na quantidade certa de água que seu corpo precisa, ajuda no funcionamento do seu intestino. Às vezes você está lá com o intestino preso e você não sabe por quê. É a falta d'água. Tá no corpo, então vamos beber água. De água, da chuva e de telhado. Começando por aqui, nós vemos que a degradação do meio ambiente coloca em risco um recurso natural considerado finito, porque um dia ele ia acabar. Então por isso é finito, que é a água. A prática de a água da chuva de telhado é um hábito sustentável, em que a meta é a conservação do meio ambiente. Essa prática, ela já era utilizada há muito tempo atrás. Quando a gente começa a ter consciência que vamos captar a água da chuva, a qual a gente coleta para vários processos que podem ser usados, porque isso vai impactar onde for no ODS 11, nas cidades, comunidades sustentáveis. Por isso temos a captação da água da chuva aqui, como é um projeto de captação da água da chuva. Nosso trabalho fala sobre a ODS, a água que vamos falar sobre o uso da agricultura, né? A água na agricultura. A terra, o planeta, a água, por isso 71% da superfície do nosso planeta é composta por água. Só 97% de toda a água que se encontra nos oceanos, ou seja, água salgada, imprópria para o consumo humano. Sobra apenas 2% de água doce. Como podemos ver no gráfico 1. É um setor responsável pelo consumo com maior quantidade de água no mundo. E outros países, esse uso de água é destinado à agricultura, de cerca de 70%. No Brasil, o uso da água é acima da média mundial, cerca de 72%, e também mais desperdiçada, perdendo quase metade de toda a água. Nosso país possui a maior quantidade de reserva de água doce do mundo, sendo grande parte da água localizada no Amazonas. Apesar do enorme volume de água doce, algumas regiões ainda enfrentam seca. Já a de água utilizada de forma direta ou indireta na produção de alguns bens e serviços, e em determinado local, porém destinado para outros locais. Isso significa que, além do uso da água no Brasil, também é um grande exportador de água por meio de produtos migrantes. De acordo com as projeções da ANA, todo esse consumo vai aumentar 24% até 2030, pelo aumento de produção de alimentos de matéria-prima no campo e também pela intensiva produção de commodities para exportação. Muitos países que produzimos em longa escala, como por exemplo a soja, o milho, o algodão, a carne, o petróleo, o gás natural, a madeira, pois esses cultivos, esses tipos determinados de produtos, demandam muito espaço, água e outros recursos naturais que esses países não estão dispostos a perder. Então eles transferem assim o prejuízo ambiental acarretado pela produção aos países exportadores como o Brasil. E é melhor do que ter de lidar com os problemas ambientais e tem consequências diretas com a não são válidos para a gente, para debaixo da nossa sociedade. E a gente vê aqui as inundações baseadas aqui na saída, quando chove bastante, na saída do nosso curso à noite. Não só aqui, como em qualquer outro lugar que você vende isso no portão. Então, naturalmente, um pouquinho só que a gente trouxe, que neste conceito de políticas públicas tem um desempenho de papel e orientação e fiscalização de medidas. Isso que não é feito, né? E política também é da água, que chama-se também é chamado de hidropolítica. É uma política afetada pela disponibilidade de águas e recursos hídricos, impacto desses conflitos e cooperações entre todos. Que a política depende mais da água do que a água depende da política, correto? Correto. Quando a gente temos que cuidar do que é nosso. O que é nossa água? A água que você lava a roupa na tua máquina, que você não precisa jogar totalmente ela fora. Você pode reutilizar ela e aprender a cuidar da nossa. Aqui a gente está apresentando as turmas 101, e aí a gente tem a participação do terceiro módulo, turma 3, professores. Tivemos a grande seca de 2014 e 2015, a qual temos a região sudeste foi a mais afetada. Da estiagem teve mais de 9 milhões de pessoas. Utilizar a água da máquina de lavar, entendeu? Tema de captação de água que vocês podem ver o passo a passo aqui como fazer, entendeu? Captação de água do telhado, né? O tema é reaproveitamento de água, né? Muito legal, ó. Aí eu especifiquei sobre a
aproveitamento da chuva, que no caso coleta e armazenamento, que começa com, aqui um exemplo, caiu aqui na calha, foi para um reservatório bonitinho, daqui você filtra, trata, ele depende de cada utilidade, né, que você vai usar. Aí as vantagens é que você tem a sua autossuficiência hídrica, né, tipo, você pode evitar o uso desnecessário da água potável em atividades como lavagem de granja, área externa e tudo mais, e você pode usar para dar descarga, para limpar área externa, automóveis, irrigação de jardim e por aí vai. Isso está custando para os cofres, né, públicos. O gasto que a gente tem é alto, exatamente. Então, a ODS6 ela vem como uma forma de intervir contra isso. Então, o objetivo é buscar água potável e saneamento para todas as famílias. Eles têm como meta atingir esse objetivo até 2030. Então, assim, o objetivo principal é água limpa e uma condição, como eu posso dizer, uma condição humana. Porque muita gente vive numa condição que, exatamente, muito precária.